Há exatamente 2500 anos, o profeta Daniel recebeu uma revelação que deixaria qualquer matemático perplexo e qualquer estudioso das Escrituras em profundo espanto. Uma profecia tão precisa, tão detalhada, que conseguiu predizer não apenas o ano exato da morte do Messias, mas também estabeleceu um cronômetro divino que continua correndo até os nossos dias. E enquanto você assiste a este vídeo, permito-me dizer com toda a autoridade espiritual, essa contagem regressiva está chegando ao seu momento final. Se você busca compreender os tempos em que vivemos e o que está por vir, peço que deixe seu amém nos comentários e se junte a esta comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. O que você está prestes a descobrir mudará para sempre sua perspectiva sobre o tempo em que vivemos. Transportemo-nos ao século VI a.C. Jerusalém jaz em ruínas, o templo de Salomão está reduzido a escombros, e o povo escolhido de Deus se encontra cativo na Babilônia. É neste cenário de aparente derrota e desolação que encontramos Daniel, um homem de oração e jejum, debruçado sobre os escritos do profeta Jeremias. Suas lágrimas caem sobre as páginas sagradas enquanto ele compreende que os 70 anos de cativeiro profetizados por Jeremias estavam chegando ao fim. Daniel capítulo 9 versículos 1 e 2 nos revelam, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Mas atenção! Daniel não se contentou apenas em compreender a profecia. Ele se lançou em oração e jejum, intercedendo pelo seu povo com uma intensidade que poucos conhecem em nossos dias. E foi exatamente neste momento de quebrantamento e busca que o anjo Gabriel aparece com uma das mais extraordinárias revelações já concedidas à humanidade. No versículo 24 do capítulo 9, Gabriel declara: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 70 semanas. Mas que semanas são essas? A resposta está na compreensão bíblica de que cada dia profético representa um ano literal, conforme estabelecido em Números capítulo 14 versículo 34 e Ezequiel capítulo 4 versículo 6. Portanto, 70 semanas proféticas equivalem a 490 anos reais da história humana. O anjo Gabriel não parou por aí. Ele dividiu essas 70 semanas em 3 períodos distintos: 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, e uma semana final, 7 anos. Nos versículos 25 e 26, a revelação se torna ainda mais específica: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Aqui temos uma precisão matemática que desafia qualquer ceticismo. O ponto de partida dessa profecia é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Os historiadores e estudiosos bíblicos identificam esta ordem como o decreto de Artaxerxes Longímano, registrado em Neemias capítulo 2, emitido no ano 445 a.C. Façamos os cálculos juntos. 7 semanas mais 62 semanas totalizam 69 semanas proféticas, ou seja, 483 anos. Contando a partir do decreto de Artaxerxes em 445 a.C., chegamos exatamente ao ano 33 de nossa era. E o que aconteceu naquele ano que marcaria para sempre a história da humanidade? Jesus Cristo, o Messias prometido, foi crucificado. A precisão desta profecia é de tirar o fôlego. Daniel, escrevendo mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo, conseguiu predizer não apenas que o Messias viria, mas quando exatamente ele seria tirado da terra. Esta não é coincidência, meus irmãos e irmãs. Esta é a mão soberana do Deus que conhece o fim desde o princípio. Mas a profecia não termina aí. O versículo 26 continua: e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Esta parte da profecia se cumpriu literalmente no ano 70 de nossa era, quando as legiões romanas, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e o templo, exatamente como Jesus havia profetizado em Mateus capítulo 24. O general romano ordenou que nenhuma pedra ficasse sobre outra,
cumprindo ao pé da letra as palavras proféticas. Agora chegamos ao ponto que deve fazer todo cristão verdadeiro despertar de seu sono espiritual. Das 70 semanas proféticas, 69 já se cumpriram com precisão cirúrgica. Resta apenas uma semana, 7 anos, que ainda aguarda seu cumprimento. Esta é a 70ª semana de Daniel, e a Bíblia deixa claro que ela representa os últimos 7 anos da história humana antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. O versículo 27 nos revela o que acontecerá nesta última semana, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui encontramos a descrição do que os teólogos chamam de período da grande tribulação. Um líder mundial, o Anticristo, fará uma aliança com Israel por 7 anos, mas na metade deste período, ele quebrará o pacto e estabelecerá a abominação da desolação no templo reconstruído em Jerusalém. E aqui está o que deve nos fazer tremer e ao mesmo tempo nos encher de esperança. Todos os sinais apontam para o fato de que esta 70ª semana está prestes a começar. Vejam os sinais ao nosso redor. Israel voltou à sua terra em 1948, depois de quase 2000 anos de dispersão, cumprindo as profecias de Ezequiel capítulo 37. Jerusalém foi reconquistada em 1967. O movimento para a reconstrução do terceiro templo ganha força a cada dia. Os utensílios sagrados já estão sendo preparados pelo Instituto do Templo em Jerusalém. Mas não é apenas isso. O mundo se encontra exatamente na configuração política e social descrita nas profecias do fim dos tempos. Guerras e rumores de guerras ecoam por toda parte, como Jesus predisse em Mateus capítulo 24 versículo 6. Pestilências se alastram pela terra, terremotos se multiplicam, o amor de muitos se esfria, e a iniquidade se multiplica de forma assustadora. A tecnologia moderna permite pela primeira vez na história humana que toda a Terra veja simultaneamente os eventos descritos no Apocalipse. O sistema de identificação global, os meios de controle financeiro, a capacidade de monitoramento da população, tudo isso era impensável há apenas algumas décadas, mas hoje é realidade cotidiana. Observem também o estado espiritual da Igreja nos dias atuais. Não está ela exatamente como Paulo descreveu em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A apostasia predita nas Escrituras está se manifestando diante de nossos olhos. Muitas igrejas abandonaram a sã doutrina, pregam um evangelho diluído, negam a autoridade das Escrituras e se conformam com os padrões mundanos. Exatamente como profetizado em 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas há mais. A profecia de Daniel se conecta diretamente com as visões do Apocalipse. João, na ilha de Patmos, viu a mesma besta que Daniel havia profetizado séculos antes. Em Apocalipse capítulo 13, encontramos a descrição detalhada do sistema mundial que dominará durante a 70ª semana de Daniel. O mais extraordinário é percebermos que estamos vivendo no que os teólogos chamam de parêntese profético, o período entre a 69ª e a 70ª semana de Daniel. Este é o tempo da graça, quando o evangelho é pregado a todas as nações, quando judeus e gentios são chamados a fazer parte do corpo de Cristo. Mas atenção! Este parêntese não durará para sempre. Paulo nos adverte em Romanos capítulo 11 versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando a plenitude dos gentios entrar, ou seja, quando o último gentio predestinado aceitar a Cristo, então a igreja será arrebatada, e a 70ª semana de Daniel começará. Israel voltará ao centro do palco profético, e Deus completará seu plano com o povo escolhido. O profeta Jeremias chamou este período de tempo de angústia para Jacó em Jeremias capítulo 30 versículo 7. Porque aquele dia é tão grande,
que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jesus referiu-se ao mesmo período em Mateus capítulo 24 versículo 21, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mas por que essa 70ª semana ainda não começou? Porque Deus, em sua infinita misericórdia, está retardando o juízo para que mais pessoas possam ser salvas. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos explica: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Contudo, as Escrituras são claras: chegará o momento em que a paciência de Deus se esgotará, e os eventos finais serão desencadeados. E todos os sinais indicam que esse momento se aproxima rapidamente. Considerem a situação atual do Oriente Médio. As tensões nunca estiveram tão acirradas. As nações se alinham exatamente como predito nas profecias de Ezequiel capítulos 38 e 39. A Rússia, Magog, estabelece alianças militares com o Irã, Pérsia, e outras nações islâmicas, todas com um objetivo comum: destruir Israel. A economia mundial caminha rapidamente para um sistema de moeda única e controle centralizado, exatamente como descrito no Apocalipse. A tecnologia permite o cumprimento literal da marca da besta, quando ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca mencionada em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17. Mas não vivamos em temor. Para aqueles que conhecem a Cristo como Salvador pessoal, estes são sinais de esperança, não de desespero. Jesus mesmo nos disse em Lucas capítulo 21 versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A profecia das 70 semanas de Daniel não é apenas uma demonstração da precisão profética das Escrituras. É um lembrete poderoso de que Deus tem um plano perfeito e que esse plano está sendo executado exatamente como ele determinou desde a fundação do mundo. Cada dia que passa nos aproxima mais do momento em que ouviremos o som da trombeta de Deus, quando o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Conforme nos promete 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. A contagem regressiva estabelecida por Daniel há mais de 2000 anos está chegando ao fim. 69 semanas já se cumpriram com precisão matemática. A 70ª e última semana aguarda apenas o momento determinado por Deus para começar. E nós, Igreja do Deus vivo, temos o privilégio inigualável de viver nos últimos momentos desta dispensação da graça. Que responsabilidade tremenda repousa sobre nossos ombros. Que urgência deve caracterizar nossa pregação. Que fervor deve marcar nossas orações. Que santidade deve distinguir nossas vidas. Porque sabemos que em breve, muito mais breve do que muitos imaginam, estaremos diante do trono da graça para dar contas de nossa mordomia. A profecia das 70 semanas de Daniel é mais que uma curiosidade histórica ou teológica. É um chamado urgente ao arrependimento, à santificação e à evangelização. É um lembrete de que o tempo é curto e que a eternidade é longa. É uma advertência amorosa de que Deus cumpre suas promessas, tanto as de misericórdia quanto as de juízo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Porque enquanto há tempo, enquanto dura o dia da salvação, enquanto a porta da graça ainda está aberta, precisamos anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. A contagem regressiva continua. O relógio profético de Deus não para. A 70ª semana de Daniel se aproxima. E você, meu irmão, minha irmã, está preparado para o que vem a seguir? Esta é a pergunta que deve ecoar em seu coração muito depois que este vídeo termine. Que o Senhor nos encontre fiéis quando Ele voltar.